Vamos lá, ó, tem uma mensagem aqui que é interessante, ó, Bora. ponto de vista diferente. Bom. Júnior BJJ mandou R$20. Boa noite, Igor e Daniel. Sai do Rio de Janeiro há anos, decidi criar meus filhos na Europa. Estou na Inglaterra. O que fazer nessa situação que se encontra o mundo? Os caras lá na Europa, Cara, lá. Então, sabe qual é o problema? Geralmente eu falo as coisas partindo do princípio que o cara leu as paradas que eu li, que são públicas. Então, assim, quase que tudo que eu tenho que falar, eu tenho que fazer meia hora de pré-requisito. Então, você vai entender o que eu vou falar, porque eu vou dar o pré-requisito. O Oliver Dowden, eu não sei, ninguém deve imaginar que é esse cara. Esse cara foi vice-primeiro-ministro da... Porra, cara, tu não quer ser meu amigo, não, cara? Vamos começar a Já almoçar somos, pô. junto, essas paradas. Porque, assim, Bora. tem tanta coisa que tu conhece então. e que tá completamente fora... Pô, também tu estudou essa porra um tempão, né, cara? Não, todo dia, pô. O glúteo, ó, tem que estar em dia, meu irmão. Mas o Oliver Dowden... Oliver Dowden, cara, em 2023, em dezembro, ele já estava falando pro pessoal do Reino Unido estocar pilha, lanterna, comida, remédio, porque eles estavam já esperando uma guerra generalizada na Europa contra a Rússia. Mas quando começa esses papos aí meio, meio preventivo, Sei. todo mundo acha que o cara é o doidinho, não acha, não? Então, só que aí o que acontece? A Finlândia, a Suécia e a Suíça sempre foram países neutros. Aí a Suécia entra para a OTAN. A Finlândia entra para a OTAN. A Estônia, a Letônia e a Lituânia, os países bálticos, entraram para a OTAN também. A Holanda e a Alemanha, que sempre foram mais, não, paz e amor, na boa. Os líderes holandeses, tanto do exército quanto do governo, estavam falando a mesma coisa. Cara, a gente tem que se preparar para a guerra, principalmente psicologicamente, porque é uma realidade que cada vez mais está se consolidando e tal. Então, Holanda, Suécia, Noruega, Finlândia e Reino Unido, no caso da Noruega, eles não apenas estavam falando isso pra galera se preparar, eles estavam mandando panfletinho pra casa dos caras pelo correio, maluco. Entendi. E eu sei que eu tenho vários amigos, alunos que moram em tudo quanto é lugar no mundo, e eles falam, não, realmente eu recebi. Então, assim, recentemente, cara, mais uma vez, o governo britânico falou, a gente precisa realmente se preparar para ficar alguns dias sem água, sem poder sair de casa e sem comida. Por quê? Por causa de uma guerra com a Rússia, né? Então, assim, o cara tá no Reino Unido. Como é que tá a situação no Reino Unido? Das liberdades, por exemplo. Tá uma situação meio estranha. Tem pai que tá indo em cana porque falou que família é pai, mãe e filho. Então tá nesse nível. Pessoas sendo detidas por causa de uma publicação em rede social. Então a situação política tá estranha. Até o Elon Musk começou a criticar muito o Reino Unido. A galera do Reino Unido ficou revoltada. Falou, vai, cuida da tua vida, meu irmão. A gente tá aqui e tal. Então, a situação tá estranha nesse sentido. Ele tem coisa pra cuidar na vida dele mesmo, né? Muita, né? Pô, 70 filhos, 800 empresas, né? Um problema com o Trump. Ir pra né? Marte. Ir pra né? Marte. Então, assim, cara, a União Europeia como um todo ali tá numa situação frágil, né? Tensa. Eles estão investindo em arma como nunca investiram depois da Segunda Guerra Mundial. Ninguém vai investir tanto em arma assim se não houvesse um perigo real. Então, assim, a Europa está numa situação sensível, o Reino Unido também, porque é identificado como um parceiro tradicional dos Estados Unidos e está mais perto ali da Rússia, então é um alvo prioritário, devido às influências, né, que eles têm feito também. O Reino Unido tem melado as conversas de paz na Ucrânia desde o início. Eles têm sido os caras que... Na hora que o Putin vai assinar a paz com os Zelensky, eles falam, não tá na hora não. Se você assinar agora, você vai tomar um prejuízo, você vai perder a região do Donbass lá. Disso. Eles melam a parada. Toda hora eles melam. O que tu acha que é o... Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles não querem que a guerra seja encerrada com o Putin vencendo, pô. Entendi. Entendeu? E aí entra até umas análises muito loucas. Eu não me lembro se foi no New York Times que eu li isso, ou se foi no Washington Post, que existe uma linha de analistas geopolíticos que estão dizendo que a chance maior do Putin usar arma nuclear não é se ele se sentir derrotado, é se ele vencer. Aí eu falei, cara, não faz sentido isso. Só que aí eles voltam naquela questão da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos demonstrar força. Então, não só demonstrar força, se ele vê que vai ganhar e joga ali uma bomba atômica só para mostrar força, sem necessidade, ele consegue sentar na mesa para negociar com mais vantagem. Que aí ele bota, você quer paz? Então, eu preciso disso. Eu quero que você
abra mão da Donbass. Donbass é a base do rio Don, né? Tem um rio chamado Don, aí base é a base do rio Don. Eu quero o Donbass para mim, porque a população é a maioria russa mesmo, fala russo, é povo russo. Eu quero que vocês se desmilitarizem, eu quero que vocês tirem todos os fãs do Adolfinho Bigode do país. Eu quero que vocês prometam que nunca vão entrar para a OTAN e nem para a União Europeia, beleza? E é isso que ele precisa, entendeu? Que é basicamente uma Ucrânia subserviente, né? É horrível, mas se você, sem querer defender a Rússia, porque eu acho que a Rússia nem precisa da minha defesa, mas a Rússia é um país enorme, só que é um país que está sendo cercado pela OTAN. Porque quando termina a União Soviética acaba, né, e havia um interesse do Boris Yeltsin de acabar, porque você tinha uma situação que era o seguinte, você tinha a União Soviética, que era uma união de vários países, tipo a União Europeia, e você tinha o presidente da União, que mandava em todos os países, que era o Mikhail Gorbachev, e você tinha o presidente da Rússia, que era o Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin falou, cara, se acabar essa parada de União Soviética, não vai ter mais ninguém acima de mim. Eu vou tirar o Gorbachev. Então ele tinha o interesse de acabar com a parada. Aí acabaram, né? Eu vi o negócio da perestroika e tal, Glasnost lá com o Gorbachev. Aí acabou a União Soviética. Quando acabou a União Soviética, você tinha de um lado a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? E do outro lado você tinha o Pacto de Varsóvia, que era a união militar desses grupos. E aí quando a União Soviética falou, ó, eu vou acabar e eu vou cancelar o Pacto de Varsóvia, porque afinal a gente não tem mais por que brigar, né? Então tu cancela a OTAN também. Aí os caras falam, beleza. E promete que você não vai chamar nossos ex-amigos pra dentro? Prometo. Pô, os caras fizeram o contrário. Chamaram todo mundo, meu irmão. E o Putin, quando ele chega ao poder, a chegada dele ao poder é um grande mistério, né? E o jornalista que revelou como ele chegou ao poder foi envenenado também com elementos radioativos, que é Yushchenko, se eu não tô... Não é Yushchenko, eu esqueci o nome do cara. Esse é fácil da galera lembrar, que agora me deu um branco aqui. O cara explicou que na época que o Putin era o filhinho político do Yeltsin, mas ele não tinha muita expressão política, ele era só um cara que veio da KGB, e ele estava concorrendo com outro cara que agora me fugiu o nome também, que era super popular. Só que o que acontece? A Rússia começa a sofrer vários atentados terroristas, naquela época dos chechenos, que naquela época era inimigo, hoje é amigo. Uhum. E aí o que acontece? Ele começa a ser o líder que vai livrar a Rússia dos inimigos chechenos. Só que aí a galera descobre que o governo russo estava botando bomba e botando culpa no checheno, explodindo o prédio dele mesmo. Entendi. Entendeu? Isso o Putin já já bem articulado ou os caras que fazendo... Já articulado, porque ele não tinha expressão política e o concorrente dele era muito popular, mas ele tinha todo o apoio do setor da inteligência e do setor militar. Ele era da KGB, né? Da KGB, pô. Então ele já foi diretor da KGB, que hoje é FSB, né? Então a tese desse livro é que eles fizeram atentados de bandeira falsa, operações de bandeira falsa, botando a culpa no inimigo, e ele resolveu esse problema que eles mesmos inventaram. Curiosamente, esse cara do nada apareceu lá passando mal, descobriram que ele foi envenenado também com elemento radioativo, que escreveu o livro. Esse cara aqui? É, exatamente, Livitnenko, esse aí mesmo. Acho que se o livro fosse groselha, não precisava, né, botar um açúcar mascavo no café dele, né? Não tinha necessidade, pois né? É. Envenenamento por radiação. Cara, muito sinistro. É. Ele ainda escreveu uns livros, tá escrito ali, ó. Blowing Up Russia. Olha o nome do livro, tem tudo a ver, né? E Lubyanka Criminal Group, sei lá o que isso daí quer dizer, né? Não sei. Mas... Sentiu o drama? Muito sinistro, assim. E é doido porque são histórias que são pouco contadas, né? Muito pouco. Parece que tem uma espiral do silêncio, né? Que tem um não fale sobre isso, é o Voldemort, né? Não se pode pronunciar esse nome.